Aleluia. A Ele a glória, o louvor e todo o domínio. Glória ao Senhor Jesus. Toda honra e glória para o nosso Senhor Jesus. Agradecemos esta noite ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Eu chamo agora a pastora Ana Cristina.
Aleluias. Nós precisamos. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Amados e queridos moradores da quadra 406, Favalia, o Recanto das Emas, queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui. Viemos anunciar o Evangelho Eterno e dizer para vocês, meus amados, que o tempo está chegando. Eu quero agora ler alguns versículos bíblicos aqui. Eu quero que vocês memorizem esses versículos.
Nós estamos aqui e nós temos que confessar para vocês que ultimamente o nosso coração anda muito apertado. Só para vocês terem noção, hoje nós passamos o dia conectado com Deus, desde a hora em que acordamos até agora, porque nós estamos sentindo no nosso ser, lá no profundo do nosso interior, nós estamos agora sentindo que realmente a vida do Senhor Jesus está muito próxima. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, elas nos alertam sobre a vida de Jesus, e como nós vemos a situação, quando a gente dá uma olhadinha, a gente vê que realmente não temos muito tempo. Então hoje nós passamos o dia andando, né? E o coração apertado. Nós fomos num culto lá na Nova Jerusalém. Quando chegamos lá não tinha o culto, mas o nosso coração sempre apressado. E nós falamos para nós mesmos, nós precisamos resgatar o maior número de pessoas que a gente puder. Porque neste momento muitas pessoas estão sentindo no coração, muitas pessoas não querem. Quando começa a falar da guerra na televisão, eu digo isso agora por um déjà vu que o Senhor está atrás da minha mente, que algumas pessoas preferem desligar, outras preferem trocar de canal porque elas não querem ouvir falar dessas coisas. Mas algumas outras pessoas estão ouvindo e estão muito preocupados, pensativos do que pode acontecer no futuro muito próximo. E devido a esses acontecimentos que nós estamos vendo, nós agora como cristãos que estamos nos preparando para a vinda de Jesus, e nós sabemos que a tribulação e a grande tribulação não foi feito para aqueles que creem em Jesus. Então nós estamos aqui anunciando neste momento para vocês que esse dia está chegando e nós não queremos ir sem que vocês vão também. Porque muitas vezes a gente fala que temos Deus no coração, mas o vazio ainda permanece lá. Muitas vezes nós falamos que temos Deus no coração, mas as circunstâncias da vida, os problemas ainda conseguem entristecer. Os problemas com drogas, com familiares, ainda trazem em nós uma profunda tristeza. Mas quando nós realmente estamos em Deus, Ele nos dá a segurança e a certeza de que Ele cuida dos nossos. Quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, estamos atentos e preparados para os dias que estão vindo, então nós descansamos mais no Deus vivo. Este Deus vivo que está a nos observar, Ele está buscando no teu coração um lugar onde Ele possa habitar. O Deus Todo-Poderoso deseja habitar no seu coração. Contanto que você entregue, abre a porta do seu coração para Ele. Quando você deixa de abrir a porta, quando você desespera da vida, quando você perde a esperança, quando você busca muitas vezes nos bares, né, ou nas bocas, fugir da situação, da tristeza, você não confiou em Deus, você não creu que Ele é poderoso para operar o impossível. E nós estamos aqui para anunciar que nesse presente momento a glória do Senhor vai se manifestar por sobre toda a terra. Eu vou ler aqui um versículo que eu sei quase de cor, porque essa Bíblia tem a letra muito pequena, a minha ficou na bolsa. Mas eu quero falar aqui do capítulo 24 de Mateus, que é exatamente o que está acontecendo hoje, que eu e você estamos vendo nas televisões e nas mídias sociais. Exatamente isso está acontecendo. Veja só o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Aleluias. Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos em particular. Aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: em verdade, ele repetiu, eu digo a vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, nós estamos vendo as Escrituras Sagradas. Jesus faz uma afirmação muito séria. O próprio Jesus Cristo está ali, os seus discípulos chamam ele, o templo
era lindo, as pedras eram muito grandes e pesadas, era uma construção muito firme, mas Jesus Cristo fala a respeito daquele lugar que não ia ficar pedra sobre pedra. Mas eu quero chamar a tua atenção. Se não vai ficar pedra sobre pedra de uma grande construção que os antigos fizeram, imagina dos tijolinhos das casas de hoje, que não chega nem perto da estrutura da qual era feita aqueles templos antigamente. Por que eu estou falando isso, querido? Porque aqui os discípulos ficaram extremamente preocupados. Jesus falou em destruição. Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra. Então eles aproveitaram o momento que eles tiveram de particular com Jesus. Aleluia, crianças, não distraiam as pessoas. Quando o Senhor falou, eles ficaram muito preocupados, amados. Imagina só, vou tentar esclarecer aqui para você. Imagina só, você está aqui na sua casinha, no seu barraquinho, você está tranquilo. De repente alguém passa dizendo: olha, a terra acaba e vai vir e vai derrubar tudo. Vai vir tantos dias aí pela frente, vai derrubar tudo. Você vai ficar tranquilo? Não. Então isso que nós estamos ouvindo aqui, que o Senhor está falando com os discípulos dele, é exatamente o que vai acontecer em toda a terra. Então você se preocupa. Os discípulos ficaram tão preocupados que quando eles estavam ali com Jesus, eles entenderam que Jesus falava dos nossos dias. Jesus estava falando exatamente dessa época em que eu e você estamos vivendo. Então eles perguntaram: bom mestre, quando serão essas coisas? E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus olhou para eles, porque o coração deles estava apertado. Jesus disse que das suas casas não restariam nada, não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus olha para eles e avisa para eles que o sinal da vinda dele, em primeiro lugar, seria o engano. E você vê o engano nas grandes igrejas, como igrejas que tem nas proximidades, que quando você vai esperando receber uma bênção, eles te forçam a colocar a mão no bolso para deixar as suas últimas moedas no gasofilaço. Esse engano, você talvez diga assim: não, mas é bíblico. Dízimo e oferta é cumprir a justiça de Deus. Dízimo e oferta você dá quando você recebe o seu pagamento. Você vai lá, cumpre a justiça de Deus. Agora, todo fim de semana é dinheiro, 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 dinheiro. Esse é um sinal que Jesus Cristo deu a respeito do engano. O pregador sai de tal lugar, vem pregar em tal igreja porque ele é famoso, porque ele está na mídia, porque ele está na internet. Todo mundo corre para ouvir aquela palavra. A palavra é muito bonita, ele está todo engomadinho, o terno dele está chique, o cabelo dele está de gel, penteado para cima. Ele fala bonito, ele diz que vai fazer e acontecer, e no final pede dinheiro. Queridos, esse é o engano que Jesus Cristo disse: tomem cuidado, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Veja, não sou eu, meus amados, que estou falando essa palavra, não. Ela está escrita aqui nas Escrituras Sagradas. Aqui no capítulo 24, onde eu estou lendo, quando Jesus Cristo diz assim: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e vão usar o meu nome e vão dizer que são cristãos. O verdadeiro cristão, ele não fica chateado com a pastora Cristina, porque eu não estou pregando outra coisa além da Bíblia. Mas um cristão que gosta de ganhos com as almas, que gosta de fazer campanhas e mais campanhas para arrecadar dinheiro e mais dinheiro, ele vai se aborrecer com a mensagem dessa. Porque uma mensagem dessa está trazendo esclarecimento para as pessoas dentro da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo disse que um dos sinais seriam esses dos últimos dias. Queridos, e Satanás veio com uma fúria muito grande. Quem é o enganador senão a serpente? Quem é o enganador senão o dragão?
dragão. A Bíblia diz que ele enganou os anjos lá no céu e a sua cauda arrastou uma terça parte dos anjos. A Bíblia diz que ele enganou Eva lá no jardim. Também está enganando muitos cristãos. Muitas vezes porque a pessoa vem, usa uma saia longa, a pessoa vem e diz que é alguém da parte de Deus e começa a rajar em línguas estranhas que nem mesmo ela sabe interpretar e bota a mão na sua cabeça. Olha, cuidado! Não deixe qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça, porque uma coisa é eu falar que sou cristão, uma coisa é eu falar que sou uma pastora, outra coisa é eu dar o testemunho. Eu sabia que eu ia te encontrar, José. Entra aí, ouve a palavra, José. Ouve a palavra, hoje é o dia. Então, quando, meus amados e queridos, nós falamos algo, nós temos que viver isso que nós estamos falando. Nós temos que dar um testemunho disso que nós estamos falando. Por isso que Jesus Cristo diz que um dos sinais para o fim dos tempos é o engano. Meus amados, quantas pessoas não queriam alguém orar, alguém profetada, alguém profetizar, e aí depois a pessoa vem e só profetiza vento e tempestade. Eis que vem uma grande luta, eis que assim diz o Senhor, se você não se consertar, você vai passar isso e aquilo, e daqui a pouco você está numa grande luta e você pensa que foi Deus que falou. Mas foi o próprio diabo que colheu aquelas palavras e trouxe para você dificuldades. Esse é o engano que nós estamos vendo hoje. Porque quantas pessoas nós estamos vendo que se dizem, se intitulam cristãos, mas não se vestem adequadamente. Dizem que são pastores, pastoras, mas estão ali em busca de mulheres, em busca de homens, em busca de riqueza. Pessoas que dizem que são cristãos, mas não têm coragem de abrir o seu carro para lhe dar uma carona quando está chovendo e vocês estão indo para a mesma igreja. Porque não quer sujar o carro. Este é o engano dos dias de hoje, meus amados. Essa é a grande tragédia. Jesus Cristo disse: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Depois que nós entendemos este engano, meus amados, queridos irmãos, olha dentro do governo, quantos não vieram nos púlpitos das igrejas em busca de voto? Não, porque se eu estiver lá no parlamento, eu vou defender a causa dos cristãos, eu vou lutar por você, eu vou pregar o evangelho. Mentira! Ele queria receber um bom salário do parlamentar com o teu voto, fazendo da casa de Deus lugar de comércio. Essa verdade precisa ser pregada para que o povo desperte, porque o fim está próximo, e este era o primeiro sinal. Homens que falam bonito, eles são eloquentes, viraram advogados, e quando eles pregam aquilo que agrada o coração das pessoas. Eles começam assim: eis que o Senhor tem uma grande bênção para você, avança, vai à frente. Mas eles não pregam a palavra de Deus, que diz que sem santidade não podemos ver a Deus. Então este engano que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas, que trivializou o pecado, que não mostra mais para as almas a consequência do pecado e a necessidade do arrependimento para que sejamos lavados com o sangue de Jesus. É por isso, meus amados, que vocês me veem ali na porta do restaurante comunitário pregando a palavra, porque são poucos que querem ouvir a pastora Cristina, porque a verdade ela dói, meus amados. E alguns até falam: não, você persegue muitos irmãos. Eu falei: não, os irmãos de verdade não fazem ganho com as ovelhas. Os irmãos de verdade não comercializam o nome de Jesus. O que você está falando é apenas para tentar me calar, mas eu não vou me calar. Essa é a verdade, porque a Bíblia nos diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas Deus nos acrescenta. Se você precisa de moradia, Ele te acrescenta. Se você precisa de um veículo para se locomover, Ele te acrescenta. Se você precisa de libertação dos vícios, do álcool, ou seja lá do que for, Ele te acrescenta, porque você foi
Você focou lá no céu. Da onde veio o teu socorro? Por isso diz o salmista: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então nós não devemos mais acreditar nesse evangelho fraudulento e mentiroso que só prega prosperidade, prega vida boa na terra. Vida boa para quem? Para os grandes líderes de igreja que estão fazendo solo e sagrado aí com o dinheiro das ovelhas, mas a ovelha está entrando, dando o dinheiro da luz, da água, e depois está sendo envergonhada com os profissionais da área vindo e cortando água e luz, porque deixou lá no solo sagrado de quê? Sendo que as ovelhas é o bem mais precioso para Deus, e elas não estão sendo atendidas por eles. Está na hora do despertamento. Está na hora de nós entendermos que o Deus Todo-Poderoso, Ele não habita em templos feitos por mão de homem, mas habita no coração contrito e quebrantado. E este é o momento para abrirmos o nosso coração, porque nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, versículo 5 em diante, depois que Jesus fala a respeito deste engano, este engano que nós estamos vendo, cantores cobram fortunas para vir na igreja, aí todo mundo se arruma, as irmãs só querem estar no salto, chapinha no cabelo, ou seja, estão indo para quem? Para adorar quem? Para ser observada ou para adorar a Deus? Eu não estou falando que você não pode se ajeitar, botar uma roupinha bonita e ir para a igreja, não, mas qual é o teu propósito? Qual é a verdadeira intenção do coração? Essas verdades precisam ser ditas, e é por isso, meus amados, que Deus manda um convite para os da casa, para os próprios cristãos. Mas só que quando os anjos chegam e dão convite, eles dizem: eu comprei umas juntas de boi, preciso cuidar do meu gado, eu não posso ir na boda do cordeiro. Vai no outro, vai ter uma festa, e o Senhor mandou te convidar, e ele diz: não, minha filha vai casar. Crentes, eu não posso ir nessa festa. Aí Deus fala para os anjos: olha, já que nenhum dos meus servos quiseram entrar, vai lá na favela, na 406, vai lá nos moradores de rua, lá no Pops, vai aonde existe corações humildes, que recebam a minha palavra e tragam-os para a festa que eu mesmo preparei. Aleluias! Você tem noção o que é você participar de uma festa que o próprio Deus preparou para você? Mas em algum lugar que os nossos olhos não vê, mas que o poder dele vai nos resgatar para instalar, tem um banquete para você, tem uma casa para você que o vento não leva, que o sol não esquenta, que o frio não penetra. São mansões celestes que ele veio nos preparar, e chegou a hora de tomarmos posse dessas moradas. Aleluias! Porque foi feito para nós. Foi Jesus que disse que nos prepararia este lugar. Então, depois que Jesus nos adverte a respeito do engano, porque virou uma empresa, uma grande empresa, as grandes igrejas viraram grandes empresas. O dízimo e a oferta serve para tudo, é forma de cadeira, pintura das paredes, mas não serve para atender às necessidades das ovelhas, a não ser aqueles mais chegados, porque os homens têm mania de tomar partido uns dos outros, não agem com justiça, não distribui justamente, como a igreja primitiva de 1 do livro de Atos, capítulo 2, versículo 40 em diante. Então chegou a hora de nós despertarmos e estarmos aqui mesmo, buscando a presença do Senhor aqui nesse lugar, porque aqui eu não pago nenhum aluguel, nem água, nem luz. Eu preciso que o amado tire nenhum do seu real suado ou doado pelo governo para você pagar nada aqui. Aqui os nossos preciosos vizinhos, que Deus abençoe eles, nos concede energia, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e o Senhor está anotando o nome de cada um dos que vem, sente e ouve a palavra, porque primeiro o Senhor tem alimentado espiritualmente, e o Senhor tem sido tão maravilhoso. Nós nunca pedimos R$1 para ninguém, não precisamos, nós confiamos em Deus, e as pessoas chamam a gente da doação, pães gostosos, bolos gostosos. Por quê? Porque é a verdade que está sendo pregada aqui, não está sendo pregado dinheiro, não.
porque nem todo o dinheiro do mundo compra uma só alma. E para que nós tenhamos maior esclarecimento de que realmente a vinda de Jesus se aproxima, nós temos também o aviso de Jesus. Primeiro ele disse: tomem cuidado para que ninguém vos engane. E vocês vão ouvir de guerra e de rumores de guerra. Isso aqui, capítulo 24 de Mateus, versículo 5 em diante. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Alguém está vendo guerra hoje? Todos estamos vendo. Eu quero trazer um esclarecimento para você a respeito dessa guerra. Queridos, o Oriente Médio está uma panela fervendo. Não é porque a gente está aqui do outro lado do oceano que a gente vai escapar, não. Só para vocês terem ideia, um míssil intercontinental, se ele for disparado da Rússia, ele leva 17 a 23 minutos para chegar no Brasil, porque são mísseis hipersônicos, mísseis que viajam numa velocidade absurda. E o Irã está atacando todos os países do Oriente Médio, está atacando o Catar, está atacando o Bahrein, está atacando a grande Dubai. Quem já ouviu falar de Dubai? Todo mundo quer ir em Dubai. Dubai é a cidade turística mais movimentada hoje dos tempos atuais. Só que nesse momento, todo mundo que podia, que tinha dinheiro, pagar 50 mil numa viagem em hotel lá para Dubai, está tentando correr de lá. Brasileiros estão agora nos aeroportos sem poder retornar para cá, porque o fogo está caindo do céu e está arrebentando tijolo e trazendo fumaça e queimando tudo. Está ou não está se cumprindo a palavra? A guerra não é só em Israel. Nós percebemos que há um ódio contra Israel, e algumas pessoas, por ignorância, ainda se colocam contra Israel. Amados, aquele lugar é o lugar da onde a Bíblia veio. Aquele lugar que o Irã quer destruir é o lugar da onde veio os apóstolos de Deus. Jesus nasceu aonde? Israel. E por que querem acabar com Israel? Porque eles não querem, o mundo jaz maligno. Entendam isso. Se o mundo jaz no maligno, tudo que se refere a respeito de Deus, ele quer destruir. Por isso há tanta perseguição. E nós aqui no Brasil temos muitos descendentes de judeus, principalmente quem tem sobrenome de plantas, por exemplo, Pereira, Oliveira, Ramos, Silva, Barbosa. Quem tem sobrenomes com nome de plantas pode ser um possível descendente de judeu, porque quando eles fugiram, há mais ou menos uns 400 anos atrás, quando foi descoberto o Brasil, eles vinham escondidos nos navios para o Brasil, e essa nação abraçou o povo de Deus. Esse é o mistério que vocês precisam conhecer. Por isso nós devemos orar pela paz em Israel, porque a Bíblia está escrito: orai pela paz em Israel. Então, se a cidade de Jesus Cristo agora está cercada, o Hamas atacou, tinha os reféns, recentemente os reféns voltaram para lá, quem viu alguma notícia sabe do que eu estou falando, e agora eles estão tendo que lutar contra um inimigo muito feroz que é o Irã, porque o Irã quer destruir totalmente a terra que o Filho de Deus nasceu. Então nós precisamos entender que esse é o momento da preparação, independente da nossa idade. Nós temos que ter o mínimo de inteligência para nos preparar, porque o Messias está vindo. Aí ele disse: vocês vão ouvir falar de guerra, nós já estamos vendo guerra. A primeira grande guerra que nos assustou começou em 2022 aqui, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Alguém ficou assustado com isso? Quem ficou? Pode levantar a mão. Por que você ficou assustado? Você viu os tanques da Rússia passando por cima das pessoas. Aí todo mundo ficou em expectativa. Só que a gente tem uma tendência para se acostumar com as notícias e não se prepara. Agora estourou, rompeu essa guerra no Oriente Médio. O mundo inteiro está envolvendo-se. O presidente dessa nação, ele é um declarado antissemita. O que é antissemita? É contra o povo de Deus. É contra Israel. Eu não estou falando de questões políticas, não. Eu estou falando de questões bíblicas, porque eu não tomo partido na terra. Eu vivo uma monarquia onde o rei é Jesus Cristo. Nem A e nem B. Jesus Cristo é o Senhor.
Então ele já declarou, e o Brasil está cortando os laços com Israel. E Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso nós temos que entender que o momento da preparação chegou. Quem já ouviu falar de terremoto nesses dias? Quem viu alguma notícia de terremoto? Então, se está acontecendo o terremoto, aconteceu o terremoto no México, aconteceu o terremoto no Paquistão. Há um mês e pouco atrás eu ouvi dizer que Minas teve um tremor de terra, um tremor no Japão. Você já pensou, você está dentro da sua casa e a terra debaixo dos seus pés se mover? Então, se isso está acontecendo naqueles países, nós que somos cristãos, que cremos em Deus, devemos fazer o quê? Buscar a Deus, clamar a Deus. Devemos nos entregar mais para o Senhor, buscar a sua gloriosa face, porque o tempo está chegando. E o Senhor escolheu os pequeninos, que somos nós, porque lá no plano piloto, no Lago Sul, se eu colocar a caixa de som e pregar lá para os barão, a primeira coisa que eles vão fazer é mandar a polícia me prender. Aí o que eles estão fazendo? Rejeitando Deus. Aí o Senhor manda vir para onde? Vai nos meus pequeninos e avisa para eles: eis que eu estou voltando, e eu vou levar todos aqueles que estiverem cobertos com meu sangue. É tempo de preparação, meus amados. Vamos estar apercebidos. Amém? Olha, nós vamos adorar mais um hino com a irmã Adriele, e logo depois nós vamos estar fazendo uma oração. O evangelista Tarso está com a oportunidade. Amém? A irmã Adriele, glória a Deus. Amados, adorem a Deus nesse momento. Peça para o Senhor para te preparar, amém? Para você escapar da tribulação que está vindo aí, viu? Porque o fogo vai acender na terra de uma maneira muito terrível. Mas nós estamos na graça de Deus. Então vamos usufruir dessa graça maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, para que a gente possa escapar dessa tribulação que está vindo sobre a terra. Não vai ter petróleo. Quem ouviu falar esse nome, Estreito de Hormuz? Alguém sabe que nome é esse, Estreito de Hormuz? Se alguém souber, levanta a mão aí. O Estreito de Hormuz é um lugar lá no Irã. Quando você ouvir esse nome na televisão, você vai lembrar disso aqui. É um lugar onde passa o petróleo. Aquele carro ali para andar precisa de um petróleo, não é? Só que lá está fechado. Aí eu pergunto para você, tem um atacadista ali, né? Os caminhões que vai lá precisam de petróleo, né? E se eles fecharam lá a passagem de petróleo, vocês acham que daqui a um dia a gente vai ter o que comprar lá no mercado? É tempo de despertar. Quando o faraó teve a visão das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, o servo de Deus chamado José, divinamente revelado, aguardou o que comer. Chegou a hora, porque o tempo das vacas magras está chegando. Mas para todo aquele que crê no Senhor, nascerá o sol da justiça. A irmã Adriele vai adorar, vamos adorar. Depois dessa adoração nós vamos fazer uma oração poderosa e vamos estar participando dessa confraternização. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
eu navegarei no oceano, no Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo de Deus, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo de Deus, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-nos de novo. Espírito de Deus. Aleluias. Vamos ficar de pé. Repitam comigo essa oração. Porque tendo em vista a iminência da vinda de Jesus, se o Senhor Jesus vier esta noite, você subirá glorioso em corpos que não mais envelhecerão, corpos que não se machucarão, que não se ferirão, que não se cansarão, corpos imortais, porque foi o que Ele nos conquistou na cruz. Repitam bem alto: Senhor Jesus, eu creio que perto está a Tua gloriosa vinda. Por isso hoje, eu te peço perdão e me arrependo de todos os meus pecados, porque Tu viestes para os pecadores. Pelo poder do Teu sangue, me purifica e me prepara para que eu escape da tribulação e da grande tribulação. Enche-me do Teu Santo Espírito, porque eu Te reconheço como meu Salvador. Hoje eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Bota as mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu quero agradecer. Nós vamos nos esforçar para isso toda segunda-feira. Então é da fila. Eu levei o especial pra lá. Já procura descer lá. Dá pra ver aqui pra senhora, por favor? Aqui, ó, põe essa luz aí. Eu vou entregar. Não, Levi, pera aí. Não atrapalha não, tá bom, papai? Primeira história, tá bom? Vai vir na frente aqui, legal. Vai vir na frente. Vai. Pega. Aí, deixa a mulher. Eu sou o raio, seu cabelo. Dá pra mexer? Dá. Falaram que ele era um rato. Para, calma, meu Deus.
Aí é da igreja. Maria. Maria. Ei, pega essa lá. Não, eu vou dançar. Já recebeu o pão? Quer pegar o pão? Eu já levei o bolo inteiro. Quem? É o quê? Aqui! Não, já acabou de doce. Cuidado, que tem um aberto aí, viu? Pra não cair, por favor. Ei, Quem tem sacola crianças, deixa aí, não mexe não, tá? Não mexe não, tá bom? Aí não é pra ninguém mexer. Ele não tá louvando não, ajuda aqui, Grê, por favor. Vai lá. Dá logo para as crianças. Eu também. Você já ganhou aí, não vai ganhar mais não. Já não vai ganhar mais não.